E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Vamos para a nossa linda leitura de e-mails, começando aqui com o e-mail PWC 125, quesito criação de mundo, nota 10. Olá pessoal, aqui quem fala é o Wellington, ou Wellington, de Jandira, São Paulo. Curti demais essa conversa de vocês sobre esse assunto que virou o bingo do Sescom, kkk. Tem esses temas que quando você vê no feed, sabe que vai ser bom, kkk. Você acha engraçado, o cara escreve com kkk no e-mail, tá ligado? Porque tipo, o kkk ele geralmente é utilizado em conversas do WhatsApp e tal, né? Aham. E daí no e-mail parece que dá uma quebrada, né? Vocês citaram vários dos meus... Vocês citaram vários dos meus mundos favoritos de fantasia e ficção, porém gostaria de citar alguns que são menos mainstream, porém me cativam demais. Nas animações eu gosto demais de Avatar, a Lenda de Aang. Tem um mundo em guerra muito bem estruturado e como boa parte da trama é estilo road movie, toda hora são apresentados novos locais. E de fato, a minha memória é que Avatar era muito legal mesmo. Avatar é uma animação que tem uma fama excelente, né? E é muito por conta disso também que o filme chamou tanta atenção, né? Porque ele é muito ruim, mas um filme ruim por um filme ruim ele não teria dado tanto que falar, mas como ele tem essa obra de origem que é tão conceituada, né? Aí ele acaba sendo um desses filmes que meio que caga no material que já existe. É legal o jeito que é organizado as nações, né? Tipo, a nação do fogo, a nação da terra, a nação da água, sabe? Tá ligado? Era muito massa, tipo, eles tinham uma vestimenta própria, uma cultura própria, eu achava isso muito da hora. E Avatar não tem 10 mil episódios tipo One Piece, né? Não tô ligado quantos episódios tem. Na verdade, eu nem sei se eu vi Avatar por completo, porque eu assistia quando passava na Globo, né? Então, pode ser que eu tenha perdido algumas coisas. Mas é aquela história, quando é que eu vou reassistir tudo isso aí? Nunca, né? Porque é tanta coisa pra ver que complica. Ó, segundo o Wikipedia, que é uma fonte de pesquisa segura, são 61 episódios. 3 temporadas. Pode ser que eu reveja, então. Mas é difícil. Não vai. Não sei, né? Quando vê eu tô de Várzea e tal, né? Quero reassistir alguma coisa. Vai saber, né? Mas não vou. Nos games, o meu preferido é The Witcher. Cada vez que eu jogo, me sinto totalmente inserido naquele mundo. E as decisões que você toma pesam demais por conta disso. Super imersivo. O The Witcher eu curto, mas se é pra falar de mundo, de criação de mundo, eu acho que Mass Effect tem um mundo mais legal ainda, cara. Puta, eu adoro Mass Effect. Eu sempre gostaria de indicar que as pessoas joguem, pelo menos uma vez na vida, Mass Effect. Mas hoje em dia eu sei que é complicado e tal, então apenas saiba que você tá perdendo uma grande obra. Cara, eu, né, com apenas 2 anos de atraso, vou terminar neste fim de semana, ouve isso, eu vou terminar neste fim de semana God of War, esse do Play 4, né? Uhum. E eu achei muito boa a criação de mundo dele. Achei bem foda mesmo, assim. Curti bastante. Claro que ele já tem todo o background mitológico, né? Mas, puxa, visualmente falando, eu achei sensacional o que eles criaram. É bom, é muito bom. Só um comentário sobre criação de mundo, que eu acho que ele é um pouco mais limitado, assim. Mas a maneira como os games de Castlevania ilustram o castelo do Drácula, eu acho sempre muito foda, cara. Eu acho um negócio muito imersivo e ao mesmo tempo muito doido tu passar um game inteiro dentro de um castelo, sabe? É muito maluco isso, ele transforma o castelo num mundo. É legal. Claro que não faz muito sentido porque ele tem 10 mil salas, né? Mas enfim, eu acho muito interessante. É legal, é legal. Eu lembro que na série que tem na Netflix do Castlevania, tipo, a gente vê várias paradas diferentes, né? Eles exploram um pouco mais como é que funciona todos os países e tal. Mas é meio vago mesmo assim, né? Tu vê que eles citam meio que por cima aquela parada e fica por isso mesmo. Uhum. Não é um mundo tão complexo, né? Sim. Vou continuar aqui. E no cinema, como eu disse antes, vocês já citaram os meus favoritos. Porém, existem 2 filmes que não se passam em universos fantasiosos. Porém, a representação da realidade é tão verossímil que torna a experiência de assistir uma parada totalmente diferente. Que são A Bruxa e Apocalipto. Dos 2 filmes, além da ambientação, o fato mais legal é a linguagem que eles usam, específica do recorte do momento. O Léo citou esse aspecto, e pra mim é o melhor detalhe dessas criações de mundo. Porque no Apocalipto eles usam uma outra língua, né? Eu não sei como é que é o dialeto que eles utilizam lá, mas é uma língua única. Eu pesquisei aqui, é Yucateque. E daí, tipo, quando o filme foi lançado, ele tava tudo legendado. Todo mundo lá nos Estados Unidos odeia a legenda. Então os caras já receberam o filme negativamente por causa disso aí. Mesma coisa aconteceu no Paixão de Cristo, que eles usam latim, hebraico e aramaico.
aí o filme inteiro é legendado também, né? Mas eu acho da hora quando eles fazem isso. E na Bruxa é em inglês o filme, só que eles usam um inglês erudito, sabe? Um inglês que era falado naquela época, da Nova Inglaterra e tal, sabe? Todos esses filmes são o tipo de lançamento que depois de uns 2 anos, algum americano dá a ideia de fazer um remake, né? Que é pra facilitar a vida, né? Por exemplo, puta, ler legenda é foda, né? O americano tem esse lance de ser meio preguiçoso, né? Irrita, né? Porque o americano não quer ler legenda, porra. A gente foi acostumado a vida inteira a ler legenda. Abraços. PS, jurei que vocês fossem citar Mad Max alguma hora. Porque a gente já falou tantas vezes de Mad Max nos podcasts do Piuí, que eu acho que a gente meio que enjoou de falar dele, né? Também. Eu acho que talvez se rolar aquele prequel que estão falando da Furiosa, aí pode ser que a gente veja um pouco mais desse mundo de Mad Max, né? Porque eu acho que a gente já viu bastante, mas ainda teria muita coisa pra se explorar, eu acho. PS2, meu sonho é ver algo que seja uma boa adaptação de mitologia grega. No momento, o que mais chega perto disso é God of War. Mas God of War é uma releitura da mitologia grega, né? Isso aí. Pra poder encaixar o Kratos ali, ele tem que mudar muitas coisas, né? É que a mitologia grega tem umas paradas que são meio zoadaça, né? Meio exagerada e tal, meio tosca, então acho que complica na hora de adaptar. Eu lembro que a minha memória era que Troia era um filmaço. Aí esses tempos eu reassisti e não é tão bom assim, né? Não. E agora vamos primeiro, como vocês esqueceram desse filme? Olá pessoas, meu nome é Rogel André, tenho 29 anos e sou de Jandira, São Paulo. Será que é Rogel ou Rogel? Enfim. Sobre o episódio 125, Criação de Mundo nos Filmes, fiquei aqui esperando aflito pela hora em que vocês falariam sobre um dos meus filmes favoritos, mas infelizmente ele nem foi citado. Trata-se simplesmente de Jurassic Park. Jurassic Park é tão bem sucedido em sua criação de universo que ele estabeleceu a visão que temos dos dinossauros hoje em dia. Ninguém pensa no T-Rex com pernas ou no Velociraptor com asas e bico. Jurassic Park venceu a ciência. E para mim, aquilo é a realidade. O Jurassic Park, eu imagino ele com pernas assim, senão ele vai cair de cara no chão. Acho que tu quis dizer penas, né? Opa, tá escrito pernas? Sim. Cara, eu imagino o Jurassic Park, o T-Rex flutuando assim. Pô, ele sem perna ia ser complicadíssimo, né? Tu sabe aquele X-Men, no X-Men Evolution que o professor Xavier andava numa cadeira flutuante ou eu tô viajando? Não, é naquele X-Men... Puta, eu acho que é o X-Men Dias de Futuro Esquecido. Pode ser, que o Xavier tem a cadeirinha flutuante dele, isso aí. Pra quê, né? É só pra dizer que tem, né? Continuando aqui, ele fala: não vejo a hora do Elon Musk achar alguns pernilongos com sangue de dinossauro e fazer Jurassic Park virar realidade. Mas a gente já falou no podcast de ciência dos filmes que é impossível fazer aquilo, né? Então tira o cavalo da chuva. Cara, o mundo de Jurassic Park é bem legal, né? E ele tem esse negócio muito parecido com Castlevania, que é de transformar um pequeno espaço naquilo tudo, né? Eu entendo que os impactos que foram feitos no parque, eles podem ser sentidos no mundo inteiro, né? Inclusive Jurassic World começa a ensaiar essas coisas, né? Mas pra mim o grande trunfo dele tá muito mais ali dentro do parque mesmo, né? O Jurassic Park bom mesmo é o primeiro, vamos ser sinceros. O Jurassic Park também é criação de mundo, é criação mais de personagem, né? Criação de monstro e tal. Porque como criação de mundo, é um parque que tem na nossa realidade. E ponto. Quando eles tentaram extrapolar isso pra algo maior, tipo Jurassic Park 2, que era na cidade, deu no que deu, né? Exatamente. E ele termina aqui falando: bom, é isso, peço desculpas se o e-mail ficou longo, parabéns pelo trabalho e fica aqui uma dica de lista para o canal Piuí. Filmes de Natal que não são sobre Natal, como Duro de Matar, Gremlins e muitos outros aí. E agora vamos para o meu PWC 125, Criação de Mundos Sem Fim. Fala, gurizada, Léo, Miguel e Sindicato e companhia. Sou Thiago Azevedo, tenho 40 anos e sou de Belém, do Pará. E comecei a acompanhar vocês através do YouTube. Já nem lembro mais a saga que comecei a ver, mas acabei me viciando e depois parti pro podcast. Praticamente o único que ouço. Bom, vamos mudar esse praticamente para apenas o único que ouço. Porra, não é só o único, né? É apenas o único. É tipo assim, não pode ouvir outro mesmo. Exatamente. Apenas o único, só esse eu ouço. Apenas esse, o único em que só ouvirei esse, tá? Boa. Principalmente no carro, quando levo minhas filhas para a escola e sigo pro trabalho. Minha filha ficou com ódio de mim, porque acabei fazendo ela se viciar no podcast de vocês. E a mais nova segue vendo os vídeos. Ou seja, virou um programa de pai e filhas. Muito fofo isso, né? Só tem que cuidar, coisa né? Qual é a linda, idade cara, da filha mais nova, porque às vezes o Piuí fala umas palavras bem erradas, né? Segundo o YouTube, a gente é terrorista, criminoso, bandido, assassino, né?
Então tem que tomar cuidado. O YouTube adora acabar com os nossos vídeos lá. O YouTube tá na terra pra tirar a nossa alegria, né? Ao mesmo tempo que dá alegria, ele tira. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele é um pai severo, né? Eu diria. Pai arrombado. Um pai que bate na gente, mas ainda assim a gente gosta dele. Vou ser bem curto em relação ao podcast passado, mas acredito que em relação à criação de mundo, vocês esqueceram um clássico do cinema em casa dos anos 90. Não acredito que Sescom esqueceu desse, pois assim como eu, é geração 90. Não cheguei a ler o livro, mas vi bastante o filme. Mais o primeiro, porque o segundo é uma merda. Mas a ideia... Peraí, ele não falou o nome do filme, é isso? Não sei, tem mais pra frente aí ou a gente vai ter que adivinhar? Mas a ideia de um mundo que se molda através da imaginação por meio da leitura de um livro acaba sendo uma metalinguagem bastante sensacional. A metáfora de fantasia e do inimigo, ele poderia ter falado o nome, né? Mas eu acho que ele tá falando de... Não é História Sem Fim? Como é que é o nome do filme? É História Sem Fim, pô, não é? Ou será que é Jumanji? Não, História Sem Fim passava na Globo, não? Eu não sei onde é que passava, tô tentando adivinhar pelas pistas que ele largou aí. Porra, eu acho que é História Sem Fim, porra. Mas História Sem Fim, pelo que eu lembro, passava na Globo. A metáfora de fantasia e do inimigo como o vazio, onde o foco da existência desse universo se dá pelo fato do personagem principal, o leitor, não lembro o nome dele, precisa acreditar. Agora recordei que ele vivia triste por causa da morte da mãe dele. Tá, é História Sem Fim. Então ele era apático e sem imaginação. Então tudo dependia dele voltar a acreditar e imaginar que tudo aquilo era de fato real. Enfim, esse filme é sensacional e triste. Não sei se era mesmo ou é coisa da minha memória. Sem contar a trilha sonora, muito característico dos filmes dessa época, que são bem marcantes. Esse filme tem a cena clássica do cavalo lá se atolando, né? Tem. E esse filme também tem. Ô, filho da puta, música... tá rindo por quê? Essa parte é triste pra caralho. Tá rindo do quê, caralho? Cara, porque pra mim, História Sem Fim, depois que Stranger Things pegou a música e começou a gastar ela lá. Eu não sei, cara. História Sem Fim é um filme que eu não tenho vontade de reassistir, velho. Porra, velho. Tem um... A cena é triste, mas por alguma razão eu lembro dela e eu começo a rir, cara. Desculpa. É que... Eu sei que ela é triste. Esse filme é triste, tá? Na minha memória ele é triste. Não, ele é triste. Mas a cena do cavalo é muito triste. Mas eu gostava da cena que ele em cima daquele dragão cachorro, sabe? Sim. Como é que é o nome? É Dracarys, né? Meu Deus. Meu Deus, parem o Léo, gente. Pelo amor de Deus. Desculpem o parágrafo gigante, mas é coisa de escrever e-mail pelo celular. A próxima vez só fala o nome do filme, tá? Porque a gente teve que descobrir aqui, né? Então eu não quis falar o nome do... Achei um pouco de sacanagem da tua parte. Continue o grande trabalho e mandem um abraço para minhas filhas Beatriz e Cecília. Abraço, Beatriz e Cecília. Um grande abração. O Léo não quis dar abraço, tá? Pra ficar claro. Um abração, gente. Foi falso, hein? Foi falso. Vocês perceberam, né? A entonação falsa dele, né? Cara, por favor, para com isso. PS1, vocês poderiam fazer um podcast abordando o cinema lá do B do Brasil. Abordando principalmente a pornô chanchada. Convidem o Lucas do Refúgio Cult. Eu ia adorar pra poder falar sobre o Pistoleiro Papaco e tal, e Sete Gatinhos, essas coisas são muito boas, né? Aí só tem que cuidar com quem que tu vai ouvir esse podcast, né? Porque talvez aí a Maria, a Beatriz não estejam prontas. Porra, Beatriz e Cecília, caralho! Beatriz e Cecília. Mas, poxa, Maria é um nome tão bonito, né, cara? Quem não gostaria de se chamar Maria? Será que não é Maria Beatriz? Bom, Maria Beatriz é bonita, hein? Maria Cecília, velho. PS2, façam a saga Lobisomem Americano em qualquer lugar, né? Porque tem um americano em Londres e um americano em Paris, né? esse lobisomem americano, ele passeou por muitos lugares, né? O cara conhece o mundo todo. Também saga Indiana Jones e Senhor dos Anéis. Já pediram tanto essa, tá na hora, né? Não, só vai estar na hora quando a gente quiser. Aquela velha história do Gandalf, né? O mago nunca está atrasado. Ele chega exatamente quando deveria. PS3, chamem o Bruno para fazer a saga de A Fazenda. E pra fechar aqui, vamos para o e-mail. Eu não acredito que vocês fizeram ou deixaram de fazer isso. Olá, pessoas. Não, peraí, calma. Antes que eles falem mais um que a gente esqueceu, gente, o podcast, ele tem 1h20, 1h30. Não tem como falar de tudo no mesmo podcast, é impossível. Vamos ver o que ele vai falar. Quando vê, nem é isso, entendeu? Mas até parece, né? Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Me chamo Cairo, tenho 21 aninhos e falo de Cabo Frio, RJ. Acompanho o canal desde a saga Marvel, que supriu minha abstinência pré-ultimato de conteúdos de herói. E acompanho o podcast desde o episódio 60, mas ouvi todos desde o início para não perder nenhuma piada interna ou afins. Sobre o assunto, eu fiquei torcendo para vocês aproveitarem o tema para se aprofundarem um pouco no mundo dos games quando falaram daquela aberração do filme do Mario dos anos 80. Fiquei esperando vocês comentarem sobre jogos lindos como Shadow of the Colossus, God of War e The Legend of Zelda. Mais especificamente deste último, pois um amigo me emprestou o Switch dele e estou jogando Breath of the Wild.
coisa que me deixou muito feliz, pois apenas em situação de vida ou morte que eu iria considerar dar dinheiro para uma empresa nojenta como a Nintendo. E, pô, a gente comentou agora há pouco sobre o God of War na leitura de e-mails, né? E Zelda, eu particularmente acho muito foda. Muito foda. Toda a saga eu acho maravilhosa. Não, nem dá desculpa. Nem dá desculpa, porque esse é o episódio de criação de mundo dos games. A gente fez criação de mundo do cinema, entendeu? Rapaz, não tem que fazer o de games agora. Exato, porque daí, pô, é outro caminho, é outro mundo. A gente só deu... Sabe por que a gente falou de um game nesse podcast? Só pra lançar a braba, entendeu? Pro pessoal ficar na cabeça e depois, tem que fazer de game também, entendeu? Se fosse falar de game, a gente também teria que falar de Resident Evil, talvez. Que apesar de ter um monte de história de merda, quando ele começa, é muito legal. O Resident Evil com freio é um excelente mundo, né? Agora, sem freio, ele complica. Aí fica feio, né, patrão? Mas tudo bem, logo a gente vai poder falar também sobre o filme de Resident Evil, que vai ser muito bom. Enfim... Fora essa expectativa não cumprida, adorei o podcast, como todos os outros. Só senti um pouco a falta do Bruno, do podcast 2 na Lona, o podcast mais porradeiro do Brasil. A gente também sentiu muita falta dele. Tá falso, hein? Fico também muito feliz com o alcance que o canal tem tido ultimamente e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Muito obrigado por me renderem diversas gargalhadas e peço perdão caso o e-mail tenha ficado muito grande ou complicado de se entender. Tamo junto, rapaziada. Beijo e abraço. Um beijo e um abraço, Cairo. PW125, personagem também é mundo? Olá, pessoas. Aqui é Humberto, de Bauru. Que engraçado. Ele botou um e depois Humberto. Daí ficou Humberto. Eu gostei do assunto do e-mail dele, que é personagem é mundo? Não, personagem é personagem, mundo é mundo. Bom, respondi. A gente pode ler também pra ver o que ele vai falar, né? Desculpa. Continua. Como sempre, adorei o podcast. Ih, aí já perdeu o critério, né? Como sempre, adorei o podcast de vocês. Aí também não tem critério, né? Se tudo é bom, nada é bom, né? Tem essa história. Ainda sou o mais fã do canal, mas o podcast tem lugar garantido quase diariamente na estrada. Adoro muito o tema, mas sempre tive uma pequena dúvida. Sou um grande fã de Star Trek, mas devo concordar que a construção de mundo da série é pobre. Porém, a construção de raças através dos personagens apresentados é fantástica. Então fica a dúvida: um mundo imersivo pode ser construído com personagens representados povos ou não? Eu acho que sim, né? Porque pra tu criar um personagem, e não só um personagem de ti, mas uma raça, tu precisa desenvolver a religião dela, os costumes, a aparência, a vestimenta, e tudo isso faz parte de uma criação de mundo, né? Pra mim é a mesma leitura que a gente fez de Star Wars, por exemplo, né? Que pra tu encher uma taverna com criaturas diferentes, criaturas alienígenas, né? Tu precisa de alguma maneira se preocupar em pelo menos, né, tentar desenhar na tua cabeça o tamanho desse universo. No caso de Star Wars isso fica muito explícito, né? Porque eles falam muito sobre a galáxia, a gente conhece alguns planetas e tudo mais. E pra mim as raças fazem muito parte da construção de mundo, né? Acho que se Star Trek tivesse 200 humanos, aí pra mim não faria parte da criação de mundo, entendeu? Mas como ele trabalha também esse lance das raças, aí pra mim faz. E falando de Star Trek, antes eu citei games também, se tem uma criação de mundo que é foda, é Mass Effect. Puta que pariu! Quando a gente fizer a criação de mundo dos games, aí eu vou poder falar mais sobre isso. Mas já adianto aqui pra vocês que é muito, muito foda. Aproveito também para deixar uma recomendação sobre um mundo super imersivo, uma série da HBO, dos tempos que ela era absolutamente boa, chamada Carnival. Carnival, tu conhece Carnival? Não conheço. Ou é... Eu tenho impressão. Não. Eu só lembro de Carnival Row. Mas essa nem é da HBO. É do Prime, né? Por favor, assistam e, se possível, façam vídeo, podcast, animação, música, dancinha do TikTok, qualquer coisa que vocês puderem sobre ela. Toda a ambientação foi feita com tanto cuidado que você realmente se sente na época em que a série se passa. E como é HBO, você acaba se sentindo sujo em algumas partes. O HBO tem esse lance de te fazer falar assim: eita, pô, o que eu tô assistindo aqui? Que maldade é essa? Ih, rapaz, o que é isso? O cara vai entrando na parada, quando vê, o cara se torna até cúmplice, né? Cara, a HBO é muito boa fazendo séries. Na moral, muito boa mesmo, assim. Agora acabaram de lançar aí o Mare of Easttown. Tem pouca gente que assistiu a série. Mas, puta, a qualidade da HBO não tem, cara. Eles erram, não dá pra dizer que tudo é excelente, entendeu? Mas o padrão é muito alto. É muito alto. Deve ter um monte de série da HBO, tipo esse Carnival, que eu nunca nem ouvi falar e que deve ser uma puta série também, sabe? Recentemente o Lucas Maia me indicou Succession, que tem na HBO.
E assim, o Lucas Meia também indica Maligno, né? Então tu fica meio em cima do muro se tu confia no que ele falou ou não. Mas nesse caso, eu tenho que dizer que ele acertou. Succession é uma série muito, muito boa. Se você quer uma dica de uma série pra ver nesse final de semana, vai em Succession que você não vai se arrepender. Claro que eu já falei pra você ver Sopranos, né? Então você já viu Sopranos, agora vai pra Succession. Pode ser? É que Succession é relativamente nova, né? Uhum. Tá lançando tempo. Só tem 1 ou 2 temporadas, não é? Não, ela é nova. A terceira temporada tá acontecendo agora. Inclusive, eu acho que tá nos últimos episódios e tal. No mais, não parem com o que estão fazendo. Está tudo foda demais. E ele termina aqui. Vocês são grandes, sim. Tu não tá entendendo o nosso tamanho, Léo. Tu não consegue visualizar, velho. Tu não consegue visualizar. Eu e minha esposa também já tivemos um momento travei, quando outro e-mail meu foi lido por vocês. Droga, esse cara já teve o e-mail lido e ele deixou pro final, ele conseguiu. Cancela tudo, Adonias. Bah, esse Humberto foi muito filha da puta. Bom filme pra vocês e até a próxima. Humberto S. Toassa Pontes. Abraço, Humberto. Você foi inteligente, conseguiu me driblar. Ó, e se você também quer ter seu e-mail lido aqui no podcast, pode enviar uma mensagem aí para podcast@canalpiuí.com.br. Lembra de colocar seu nome, a sua idade, a cidade de onde você tá falando, e depois, se você fizer tudo isso, vai lá no canal Piuí que tá cheio de vídeo, tá? Exatamente. Também sigam lá o Adonias Marques no Instagram, que ele tá sempre botando umas paradas nem um pouco polêmicas lá. Vale muito a pena. Ô, Adonias, por falar nisso, tem que dar um jeito nesse time do Barcelona, né? Porra, faz tempo que tu não faz nada e o time tá afundando. Não vai se classificar pra próxima fase da Liga dos Campeões se tu não fizer alguma coisa. Quem que é o técnico do Barcelona agora? Puta, é um fudido de um fudido. Deixa eu ver quem é que tá agora no comando do Barcelona. Ah, não, é que agora acabou de mudar e entrou o Xavi. O Xavi é um ex-jogador que, puta, ele era espetacular. Eu tô ligado que o Xavi era um puta jogador e o Xavi segue o Adonias no Instagram, né? Então, pode ser que as dicas do Adonias sirvam pra alguma coisa. Cara, eu falei que é um fudido, o Adonias imediatamente mandou uma mensagem no WhatsApp. Que fudido o quê? É o Xavi. Adonias, o Xavi foi um puta de um jogador, tá? Mas ele não tem experiência nenhuma como técnico. Ele foi treinar na Arábia. E treinar na Arábia é a mesma coisa que treinar a escolinha aqui da esquina da minha casa. Não muda bosta nenhuma, tá? Esse é o tal do Mula. Espero que dê certo.